Boa noite, queridos. A graça e a paz. Estamos bem? Amém. Nós ficaremos ainda melhores, né? À medida que a palavra de Deus for entrando em nosso coração e produzir os devidos efeitos. Amém. Né? Glória a Deus. Pai, eu te dou graças nesta noite mais uma vez. Seremos conduzidos em triunfo, em total sucesso na ministração da sua palavra. A tua boa palavra vai alcançar vidas, vai alcançar corações famintos, aqueles que estão carentes, necessitados, Pai, de alimento, receberão nesta noite pela tua palavra. O Senhor opera por meio da sua palavra. Ela é a espada do seu Espírito, Pai, e nós vamos nos regozijar em tua presença. Obrigado por uma noite de sucesso, uma noite de cura, de milagres, uma noite onde sua palavra produzirá os verdadeiros milagres em nossos corações, Pai. Eu te louvo e te dou toda a honra. Que o teu nome, Pai, o teu nome seja glorificado na pessoa de Jesus Cristo, aquele que tem um nome que é sobre todo nome que se possa nomear. A ele, pois, glória, honra, força, louvor, riqueza, sabedoria, majestade, a honra, tudo pertence a ele. Porque tudo foi criado para ele, Pai. Tudo é dele. E é por ele que nós estamos aqui. Aleluia. Seja engrandecido o teu nome, Pai eterno, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém ou ai de mim? Amém. Queridos, vamos caminhar um pouquinho lá no livro de Provérbios, no capítulo 4. Vamos aprender um pouquinho mais. Hoje é dia de ensinar e ministrar a respeito de saúde, de cura divina. Então, vamos aprender um pouquinho mais nessa área no que diz respeito à palavra do Senhor. Glória a Deus. Diga assim: eu estou empolgado. Eu estou empolgado. No capítulo 4, a partir do versículo 20, eu gostaria que você só lesse os versos que eu vou te dar como referência. No versículo 20, eu quero chamar a atenção na primeira expressão, na primeira frase, que diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras. Deus está chamando sua atenção para a palavra dele. Ele está querendo dizer alguma coisa para mim e para você. Amém. Ele disse: filho meu, fique atento, preste atenção às minhas palavras. Então Deus começa lhe chamando a atenção. Ele vai querer dizer alguma coisa aqui. Continuando: aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Agora vem um motivo pelo qual Deus quer que você preste atenção e fique atento às suas palavras. No verso 22, o motivo é esse: porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Deus está dizendo: se você der atenção à minha palavra, elas são vida para você e saúde para o seu corpo. A palavra saúde aqui, no hebraico, marp, ela também pode ser traduzida como cura. Então, poderíamos ler muito bem esse versículo aqui, como se fosse: porque são vida para quem os acha e cura para o seu corpo. Então, a palavra de Deus é cura para o meu corpo. Então, se ela é cura, ela é remédio. Amém. E, inclusive, em algumas versões usa o termo remédio, em algumas outras usa o termo medicina. E medicina para o seu corpo. Deus está dizendo que a palavra que sai da boca dele, ela é um remédio para o nosso corpo físico, literalmente falando. O corpo aqui é físico, viu, irmão? A palavra traduzida por corpo aqui realmente é físico, tá certo? Então, ele está dizendo que a palavra dele é um remédio para o nosso corpo. Bom, nós precisamos entender isso, como isso funciona. Nós sabemos que todo remédio, ele tem um procedimento.
Quando você vai ao médico e o médico lhe consulta passando algum remédio para alguma enfermidade, ele dá algumas especificações, ele diz a quantidade de remédio que você tem que tomar, o espaço de tempo que você precisa respeitar para que ele produza os devidos efeitos e coisas do gênero. Resumindo, o médico te dá recomendações, né? Então, Deus está dizendo assim: filho meu, preste atenção às minhas palavras e você vai ver que elas serão um remédio para o seu corpo físico. Amém. Bom, no Salmo 103, eu quero que você venha comigo lá rapidamente. Salmo 103, nós precisamos entender como a palavra de Deus funciona, da mesma forma que precisamos entender como os remédios funcionam, já que Deus está dizendo que a sua palavra é remédio. Então, para o crente ficar curado, ele tem a palavra de Deus. Para o crente permanecer em saúde, ele tem a palavra de Deus. Aleluia. Eu quero que você diga comigo: a palavra de Deus, é o meu remédio. Deus nos deu a sua palavra para ter esse efeito em nosso corpo físico. Ele já estava pensando na sua saúde, na minha saúde. Veja como Deus é bom. Não é à toa que um dos nomes do nosso Pai na antiga aliança é Jeová Rafa, o Deus que te cura. É interessante que aquela palavra lá, saúde, Marp, ela é derivada de Rafa, que significa cura, curar. É uma palavra proveniente de Rafa. Então Deus é Jeová Rafa, o Deus que te sara, o Deus que te dá saúde, o Deus que te cura. Todas essas são traduções aceitáveis. E no Salmo 103, apenas no verso 3, diz assim: Ele aqui é Deus, falando do nosso Senhor. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Olha aí, irmãos, que coisa interessante. O cerco está se fechando. Nós vimos que a palavra de Deus é remédio. E aqui estamos vendo que Deus, Ele é quem não apenas perdoa todas, na sua Bíblia também tem aí todas as tuas iniquidades, como também sara todas as tuas enfermidades. A palavra de Deus está dizendo que Deus, o autor dela, é o responsável em sarar todas as nossas enfermidades. Se porventura uma enfermidade entrar no seu corpo físico, Deus é quem está interessado em sarar todas as tuas enfermidades. Amém. Eu vou dizer mais uma vez: todas. Aleluia. Só por segurança, todas as tuas enfermidades. Então Deus, agora, como Deus faz isto? Eu quero que você passe a página aí, Salmo 107. No Salmo 107, vamos descobrir como Deus sara todas as nossas enfermidades. No versículo 20, exatamente, 107, 20, diz: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, aleluia, e os livrou do que lhes era mortal. Amém. É assim que Deus nos cura ou nos sara de todas as enfermidades. Diga: com a sua palavra. Bom, mas nós vimos que a palavra de Deus é remédio. Então nós poderíamos ler esse verso da seguinte forma: enviou-lhes o seu remédio e os sarou. Vocês estão comigo ainda? Eu posso ler assim perfeitamente, não posso? Já vimos lá em Provérbios que a palavra dele é remédio. Então, Deus enviou o seu remédio e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Qualquer coisa que porventura tente causar dano em você, Deus já fez algo. Eu vou dizer mais uma vez: Ele não fará, Ele já fez. Ele enviou. Você viu aqui como está o verbo? Enviou-lhe. Está no passado, irmãos. Amém. Já se cumpriu. Essa palavra que Ele enviou é Cristo, a palavra viva que hoje está escrita aqui na sua mão. Amém. E também no seu coração. Essa palavra está escrita no seu coração, mas quer se tornar vida. Quando isso acontece, pastor? Quando ela sara as tuas enfermidades.
quando ela faz os efeitos pela qual ela foi enviada, então ela deixa de ser apenas uma palavra escrita, ela deixa de ser apenas um logos e passa a ser uma palavra vivida, uma palavra viva, uma palavra que modificou a sua vida, que lhe levou a uma experiência. Deus faz isso. Veja bem, é muito importante você entender que, como os termos aqui estão no passado, quando nós estudamos a Antiga Aliança, especialmente Deuteronômio, no capítulo 28, onde fala das bênçãos e das maldições da lei, você pode prestar atenção que no capítulo 28 não só contém as bênçãos, mas as maldições da lei. E dentro dessas maldições da lei, um dos itens das maldições são as doenças, as enfermidades, todo tipo. E lá o escritor relata vários tipos de enfermidades. Bom, em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, a palavra é muito enfática para mim e para você. Gálatas, na nova aliança na qual nós pertencemos, diz: Cristo nos resgatou, o verbo resgatar está no passado, nos resgatou da maldição da lei. Nós sabemos que lá em Deuteronômio 28 tem as bênçãos, que não são poucas, e tem as maldições. Mas Cristo só nos resgatou das maldições. As bênçãos que foram prometidas a Abraão, em Cristo se tornaram melhores. Tem muito mais coisa envolvida quando passou pela pessoa de Jesus. Então, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, no seu lugar, no meu lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quando Jesus foi para o madeiro, Ele assumiu nossas maldições. E o verso continua dizendo, no verso 14 de Gálatas 3, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, gentios, e pudéssemos receber pela fé a promessa do Espírito. Então, as bênçãos continuam vigorando. E as bênçãos, uma delas era que nenhuma enfermidade viria sobre nossas vidas. Seríamos benditos ao sair, ao chegar, ao entrar numa cidade, fora dela, no que fizéssemos. É bênção para tudo quanto é lado. Resumindo, você é abençoado. Amém. Resumindo, você é curado. Amém. Nós somos curados. Cristo nos resgatou. Mas Cristo foi a palavra que Ele enviou. O verbo se fez carne, o verbo é a palavra, e habitou entre nós. Jesus não está aqui em carne e osso, mas está dentro de mim e de você. Amém. Com um amém desse eu duvido, mas Ele está em mim e está em você. Cristo habita em nós hoje. Amém? Vocês estão aqui ainda? Amém. Então, eu fui resgatado de toda doença. É interessante que você encontra alguns textos na Antiga Aliança, irmão, que são tremendos. Lá em Êxodo, por exemplo, em próprio Deuteronômio, diz que Ele afastaria de nós todas as enfermidades se apenas o servíssemos, obedecendo seus mandamentos e todos os seus preceitos. E o mandamento da nova aliança não é pesado, é só esse, o amor. Só tem um mandamento na nova aliança, é o amor. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, conforme, segundo o modelo que eu exemplifiquei, né? Conforme eu vos amei. Muito bem, irmãos, o que nós precisamos é entender o seguinte: se a palavra de Deus é remédio, eu preciso confessá-la constantemente no que diz respeito aos versículos de cura. Amém. Para que eu obtenha os efeitos do remédio. Amém. Então, se eu sou curado, eu vou crer com o meu coração, falar com a minha boca e ter uma confissão. Eu vou ficar dizendo, por exemplo, Cristo me resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição no meu lugar, para que a bênção de Abraão chegasse até mim. Amém. Maldito é aquele que foi para o madeiro. Então, Jesus se fez maldição por mim. É uma confissão que eu posso ter em meus lábios. É assim que se toma o remédio da palavra de Deus. Crendo com o coração e falando com a boca. Tudo que nós temos que fazer, irmãos, é ficar do lado de Deus, é ficar do lado da palavra,
é concordar com a palavra. Você não vai andar com Deus se não concordar com Deus. Se Deus disse que eu estou curado, então eu concordo com Ele. Eu estou curado. O diabo vai chegar para você e dizer que você está doente. Os exames virão e dirão que você está doente. Mas você vai dizer, me desculpe, mas eu concordo com Deus. O meu Deus me disse que eu estou curado. Entre um relatório humano e o relatório de Deus, que é a sua palavra, eu vou ficar com Deus. Então eu vou abrir a minha boca, não para dizer que estou doente, eu abrirei minha boca para dizer o que Deus disse de mim. E Ele disse que eu sou sarado, Ele disse que você é sarado, Ele disse que você é curado. Então entende, irmãos, não é nem uma questão de querer, é uma questão que já aconteceu. Eu não posso nem fazer mais nada, porque eu já fui curado. Não é uma questão de eu estar procurando cura, eu sou. Você é curado. Mas pastor, mas os sintomas estão aqui, os médicos disseram que eu estou doente. Eu estou com o exame, mas eu também tenho o exame de Deus, e o exame de Deus diz que eu sou curado. Então tudo que eu tenho que fazer é ficar confessando. Eu preciso andar e me mover à altura desta palavra. Eu preciso acreditar nesse remédio e tomá-lo. Não é assim que você faz quando vai ao médico, que o médico passa um exame, aquilo se torna sagrado e todo mundo toma e não perde a hora, não deixa atrasar. Faça mesmo com a palavra. Não deixe de meditar nessa palavra dia e noite. Não atrase, tome seu remédio. Diga para quem está do seu lado aí, irmão, tome seu remédio. Medite nesta palavra de dia e de noite. Se nós podemos ser obedientes a um ser humano, podemos ser a Deus. Amém. Vocês estão comigo? Amém. Podemos obedecer. Tem um testemunho da doutora Liriam B. Homens. Ela é muito antiga. Ela passou por uma experiência que quase morreu de uma enfermidade. E ela descobriu que a palavra de Deus é remédio. E ela tomou o remédio dela. Ela ficou confessando o que a palavra dizia a respeito dela. E finalmente ela foi curada. E ela fez um acordo com Deus em pregar a cura para o resto da sua vida. Ela foi uma grande ministra de cura há muito tempo atrás. E ela criou o chamado Lar da Fé, onde ela acolhia só doentes terminais e levava-os a confessar a palavra, a tomar esse remédio aqui da palavra, confessando suas curas, e ela conseguiu ter êxito tremendo. Ela construiu um lar, ela com a irmã dela, e construiu um lar, chamado Lar da Fé, onde acolhia, ela só podia acolher 3, 4 ou 5 pessoas no máximo, porque a casa era pequena, isso foi há muito tempo, e havia uma fila enorme esperando para ser ajudado pela doutora, né? A doutora B. Homens, né? E quando as pessoas perceberam que muitos que estavam em estado terminais estavam sendo curados, então a multidão começou a chegar e tinha que fazer fila para poder ela tratar. Ela colocava as pessoas nos quartos, nas camas, as pessoas estavam em estado tão graves que nem podiam ficar de pé, algumas nem podiam falar direito. Então, ela ficava lendo a Bíblia na cabeceira da cama para aquelas pessoas em estado terminal e levando-as a confessar a palavra que ela lia, tipo Gálatas 3,13. Cristo me resgatou da maldição da lei. Ela fazia as pessoas entenderem que em Deuteronômio 28 haviam as maldições, das quais as enfermidades eram uma das maldições da lei, e fazia com que elas confessassem o que Gálatas 3,13 dizia. Faziam elas confessarem suas curas, Isaías 53, 4 e 5. E as pessoas ficavam confessando, às vezes, em voz quase inaudível, por causa da fraqueza, as pessoas em estado terminais, e elas começavam a ser curadas, uma após outra. E ela conseguiu avançar nisso, e conseguiu salvar muitas vidas, levando-as a praticar ou tomar o seu remédio, o remédio da palavra de Deus. Então a palavra de Deus faz efeito. Uma das clientes, uma das pacientes da doutora, tinha tuberculose, estava tão grave que os médicos disseram, vamos esperar só aquela parte, ela não tem mais. Naquela época a tuberculose matava muitas pessoas nos Estados Unidos. E ela fez
o que sempre fazia, sentava na cama, perto da pessoa que estava lá em estado terminal, e dizia, confesse comigo, e a pessoa lá, meia fraca, confessando, e ela diz, olha, a partir de hoje, você vai ficar confessando dia e noite, sem parar, até que essa palavra entre no seu espírito. Quando ela entrar, ela vai brotar, ela vai produzir os seus efeitos. Então ela voltava no outro dia lá, a médica, que era a irmã dela, voltava para ver como é que a paciente perguntava. A primeira coisa que perguntava, você fez o que eu mandei você fazer? Você ficou confessando? E essa paciente que tinha tuberculose disse, olha, eu devo ter confessado umas 1000 vezes, porque eu só dormi uns 10 minutos, eu passei a noite confessando, mas eu não estou vendo efeito nenhum, não surtiu efeito nenhum. E ela disse assim, continue falando, continue confessando. No dia seguinte, ela voltou lá de novo e perguntou as mesmas coisas. Você fez o que eu mandei? Ela disse, essa noite eu devo ter dormido uns 10 minutos também e devo ter confessado umas 10.000 vezes, mas não está surtindo efeito nenhum. E ela disse, continue confessando, continue tomando seu remédio. E ela voltou lá no terceiro dia e fez as mesmas perguntas. E aí, você fez o que eu disse que ia fazer? Eu passei a noite toda, devo ter confessado umas 10.000 vezes, mas eu não estou vendo efeito nenhum. E ela disse, continue fazendo, aleluia, continue tomando remédio, continue. Não é assim quando a gente vai para o médico, irmãos. Não tem remédio instantâneo. Ele manda tomar isso 10 dias, 20, 30, 3 meses. E as pessoas tomam rigorosamente, seguindo os padrões e as recomendações do médico, pacientemente esperando, confiantemente esperando que o remédio surta efeito. Por que não podemos fazer isso com a palavra de Deus? Porque não podemos dar crédito a uma palavra imutável, uma palavra que não pode falhar, uma palavra que tem que cumprir seus propósitos. Por que não ficar firme uma vez que Deus não mente? E um belo dia, a doutora estava lá com outras amigas, conversando na sala, e o quarto dessas pessoas enfermas era em cima, e todos os enfermos dela eram em estados terminais, todos acamados, já nos últimos dias. Então um dia, ela ouviu alguém gritando lá em cima e correndo por cima do corredor, e ela disse, como é que pode? Está todo mundo de cama, em estado terminal? Aí era aquela irmã, aquela paciente que tinha tuberculose, desceu as escadas correndo, doutora em homens, olha para mim, correndo e pulando e dizendo assim, olha, eu estou podendo correr, eu estou curada. Aí a doutora lá de baixo disse assim, eu venho há 3 dias tentando lhe dizer isso. Há 3 dias que eu lhe tento dizer que você está curada. Você percebe onde eu quero chegar, irmãos? Que aquela paciente em estado terminal, e quem está naquele estado, irmão, só quer sossego, descanso, silêncio, não quer fazer mais nada, só esperar a morte. Mas você precisa se mover e tomar o seu remédio. Você precisa fazer algo. Muitos perdem de ser curados porque estão esperando por alguém que venha e os cure. Esta é a palavra, este é o remédio. Tome-o e receba a sua cura. Faça algo pela palavra de Deus. Ande à altura do que a palavra diz. Se a palavra de Deus diz, não andeis preocupado por coisa alguma, antes sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Então, eu tenho uma escolha, eu não vou me preocupar, eu apresentarei diante do Pai Celeste as minhas petições, eu vou render graças, porque nele sempre há o sim. E assim eu obterei os efeitos da sua palavra. Muitos estão esperando que alguém os cure. E Deus pode estar esperando por você se mover e andar segundo a sua palavra. Nós precisamos crer nesta palavra e fazer o que ela manda. Amém. Nem toda cura, irmão, nem todos os doentes serão curados por um grande ministro de cura. Às vezes você pode nunca cruzar o caminho com um ministro ungido de cura, mas você pode confiar nesta palavra e ela nunca vai falhar. Amém. Ela nunca falhará. Você pode obter os mesmos resultados pela palavra, crendo na palavra, que obteria pela unção de cura de algum grande ministro. Nós precisamos fazer algo, andar naquilo que já conhecemos. Se Deus diz que eu sou curado,
eu não aceito relatório diferente. Então, eu sou curado. Isso pode levar um dia, uma semana, um mês. Isso pode levar anos, não estou nem aí. Se ele diz que eu estou curado, não vou abrir mão da minha confissão. Eu estou curado. E sabe o que é que vai acontecer? Quando essa verdade de fato alcançar meu espírito e fizer parte da minha nova natureza, então eu vou obter os resultados disso. A palavra vai liberar o que ela diz. Ela tem unção em si própria para cumprir as próprias promessas que ela faz. Vocês estão entendendo? Eu vou te mostrar 2 exemplos na Bíblia que vão ilustrar perfeitamente isso que eu estou tentando lhe passar. Primeiro, vamos para o Evangelho de João, capítulo 5. E o que é que acontece com a maioria das pessoas? E por isso a maioria não obtém cura. Porque ela não quer fazer nada, não quer reagir, não quer andar à luz da palavra que recebe, mas quer esperar alguém para fazer algo por elas. Esse alguém pode nunca chegar. Mas você pode fazer algo pela sua vida. Você pode escolher crer na palavra do Senhor. Andar à altura daquilo que você tem crido. No capítulo 5 do Evangelho de João diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, lá em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes pavilhões, ou alpendres, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Isso está escrito na sua Bíblia também? Muito bem. Esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Até aí. O que é que esse homem estava fazendo? Esperando alguém. Esse homem daqui, dentre as centenas de enfermos que havia naquele tanque, ele foi infelizado. Houve uma manifestação dos dons espirituais e ele foi alcançado. O ministro de cura, o mais ungido que o universo já conheceu, chamado Jesus Cristo, passou por ele e foi dar uma oferta para ele. Você quer ser curado, meu filho? Ali para nós, trazendo isso para os nossos dias, representa a manifestação dos dons de cura. Quando o dom de cura se manifesta e nós não controlamos o dom de cura, os dons de cura que existem na minha vida, eu não controlo, irmãos. Eu não tenho um botão para ligar quando eu estou perto de um doente. É o Espírito de Deus que inicia isso. É por conta dele. E ele inicia, pega 1, 2, 3, 4 pessoas, não pega todos. Por quê? Porque Deus quer chamar a atenção de toda a multidão para que todos consigam crer que Ele é Deus que cura. Amém. Então eu não tenho como acionar o dom de cura. É bem verdade que Deus está ansioso para curar qualquer um que se achegue a Ele, crendo na sua palavra. Mas aqui havia uma multidão naquele tanque, mas Jesus só foi até uma pessoa. Este homem foi curado pela manifestação do dom na vida de Cristo. Jesus era ungido para curar. Ele perguntou: quer ser curado? E ele disse: eu não tenho ninguém, eu estou esperando alguém, Assim é a igreja de Jesus Cristo. Muitos estão esperando um ministro de cura. Você tem a palavra, agarre-se à palavra de Deus. A palavra é veraz. Toma seu remédio e você vai ver os efeitos. Amém. Não é assim que a gente faz com os médicos. Não tomam o que o médico manda e somos curados porque obedecemos a receita. Obedeça ao que o médico dos médicos está lhe dizendo. Tome o seu remédio, pegue a palavra, viva a palavra, creia na palavra e fale a palavra. Amém. E ela vai produzir os seus efeitos. Aqui só um homem foi curado.
curado. Ele estava esperando, irmão. Agora, me responda uma coisa, seja sincero. Se Jesus não tivesse passado por aqui, era possível que ele estivesse esperando alguém até ficar velho e morresse até se for uma doença grave, que aqui ele é só um paralítico, mas se fosse uma doença grave, ele poderia morrer esperando alguém que ore por ela. Você não precisa de ninguém que ore por você. Amém. Você precisa crer na palavra e tomar o seu remédio. Amém. Necessariamente. Olha, irmãos, é bíblico um ministro orar por outras pessoas, curar os enfermos. É bíblico. Nós queremos que haja muitos ministros de cura ungidos. Amém? Por isso, o corpo de Cristo precisa, mas a unção de cura é para os de fora, não para a igreja. A unção de cura, o propósito dela é para chamar a atenção do pecador, para curar o pecador, porque Deus entende que a igreja era para viver em saúde. Amém. É por isso que no livro de Tiago, capítulo 5, Tiago diz aqui: está alguém porventura doente? Está alguém doente? A pergunta traz uma conotação como se Tiago dissesse assim: porque a doença no corpo de Cristo deveria ser uma exceção, não a regra. Amém. Então, tem alguém doente porventura? A pergunta é nesse tom. Então, um homem apenas dentre centenas foi alcançado pela unção de cura, e o resto ficou lá esperando a água. Irmãos, como centenas de pessoas podem só uma ser curada quando a água balançar? É o mesmo exemplo. Um ministro de cura passou pela minha cidade, orou por mim, eu fui curado. Mas se ele não passar, se agarre com a palavra, tome seu remédio e seja curado. Amém. Faça algo por você. Mova-se. Escolha crer na palavra. Escolha obedecer a seu pai e tome seu remédio. Ele disse: quem der atenção às palavras dele, vai encontrar saúde para o corpo. Elas são vida para a sua vida, né? Elas produzirão vida para você e também saúde para o seu corpo. Então, tome o seu remédio. Obedeça a Deus, creia no que Ele disse. Se Ele disse que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou as nossas dores para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, então foi Deus quem disse, acabou-se, não tem mais discussão. Amém, amém. Ele disse que eu sou curado, eu sou curado. 1 Pedro 2,24 é mais uma testemunha que fala sobre isso. Levando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por sua chaga fostes curados. Na verdade, no grego está escrito por sua ferida, por sua chaga, no singular. Por sua chaga fostes curados. O verbo ser, fostes, está no passado. Então, quando eu creio nisso e confesso com a minha boca, aí está, irmão, não há nenhuma união mais explosiva do que isso. Colocar a palavra no coração, falar com a boca e o poder é liberado, irmãos. A confissão, fique firme na sua confissão: eu estou curado. Olha, independente dos sintomas, os sintomas não fazem de Deus um mentiroso. Deus é bom e não mente, independente se dor está aí ou saiu. Que dor esteja ou saia, que os sintomas desapareçam, que o caroço desapareça ou não, eu sou o que a Bíblia disse que eu sou, e ela diz que eu e você somos curados. Então, somos curados. Deus não está brincando, Deus não mentiu. Amém. Eu preciso agir à altura dessa palavra. Se a palavra diz, eu creio. Tem que ser um ponto final, irmão, não uma vírgula. Amém. Vocês estão bem ainda? Agora vamos ver um outro exemplo, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, um pouco diferente desse, e que vai servir de inspiração para mim e para você. Você é quem escolhe, irmão, crer. É um ato da sua vontade, você escolhe crer nessa palavra. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46. Eu quero que você não esqueça o capítulo 5 de João que nós lemos. O homem estava enfermo, talvez nem conhecesse Jesus. E naquela situação foi Jesus que foi até ele. Vocês lembram disso? Jesus foi até aquele enfermo.
Ele estava lá na dele, esperando o tanque balançar água para tomar banho. E Jesus foi lá e disse: você quer ser curado? Jesus se interessou por ele. Isso tipifica para mim e para você, num culto, uma das manifestações do Espírito. Deus pode se manifestar aqui hoje e curar todo mundo sem nem pedir licença para mim. Ele não precisa. O Espírito de Deus, aonde ele estiver, tem liberdade. Ele está aqui para agir e ele tem a liberdade de agir no nosso meio. Ele não precisa perguntar a mim, nem é ministro de cura nenhum, se ele pode curar. Muitas vezes eu estava ministrando, ele tomou minha frente e começou a curar o povo, não deixou nem eu terminar a mensagem. Eu quero que ele faça isso sempre. Quando ele está presente, eu sou livre. Eu quero que ele fique livre quando eu estiver presente. Mas aqui, nesse outro contexto, a situação é bem diferente. Diz assim, 10:46 de Marcos. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até aí, por enquanto. Observe a situação. Jesus passou por ele. Se Jesus viu ou não, não sei. O fato é que Jesus não foi para ele. Mas naquela cidade, todo mundo conhecia aquele cego. Não tem uma pessoa cega na cidade que ninguém conheça. Que ninguém não conheça. A gente tem aqui na nossa cidade muitos cegos famosos. Paralíticos famosos, que todo mundo na cidade conhece, que vive na rua. Nessa cidade aqui de Jericó, todo mundo sabia quem era esse cego. Ele viu uma multidão passando, Jesus passou. Jesus não foi até ele, ele poderia ter ido por uma manifestação da palavra de conhecimento. Deus poderia guiá-lo até aquele cego. Estou certo ou não? Poderia ou não? Mas Jesus passou por ele. E aí, este homem, diferente do homem doente do capítulo 5 do Evangelho de João, ele tomou uma iniciativa. Ele perguntou: quem é que está passando aí? A minha cura está passando pela rua? Epa, chama a cura aí que eu quero ela. Ei, todo mundo. Sabe o que aconteceu, irmão? Tentaram calar ele. Os impedimentos, a resistência chegou. É isso que a sua carne fará com você. É isso que seus pensamentos farão com você. Você vai tentar crer na palavra de Deus, mas a única forma de conseguir crer na palavra de Deus é crer com o coração, não com a cabeça. A sua cabeça vai lutar contra, mas o seu coração, que é o seu espírito, precisa tomar partido do lado da palavra e ficar firme. Não! A Bíblia diz que eu sou curado, cabeça, alma, fique quieta, obedeça. Ela diz que eu sou curado, então eu sou curado e começa a cantar que é curada também. Fale como meu coração está falando. Amém. Você precisa alinhar a sua razão ao seu coração. Quando você conseguir fazer isso, você terá uma força explosiva do seu lado. Amém. Este aqui é um crente que não recebe não, que não aceita não, que não aceita derrota. O homem estava lá cego. Um cego é um derrotado na vida. É uma pessoa impossibilitada, é uma pessoa que não pode fazer muitas coisas. Ela nem consegue ver o mundo, ela nem consegue ver sua família. Então, esse homem disse: quem está passando aí? Disseram: Jesus. E ele começou a gritar: Jesus, Jesus. Começou a gritar. E disseram: rapaz, deixa de fazer barulho. E ele gritava mais alto ainda. Essa é uma conduta de quem está disposto a buscar pela sua cura. A buscar a sua cura. O quanto você tem feito, irmão, para ser de fato sarado? O quanto tem crido, se esforçado, tomado remédio, acreditado, confessado a palavra? Sabe, muita gente quer, a maioria, irmão, tem vontade de que os outros façam o que era a obrigação deles fazerem. É muito cômodo, irmão, alguém querer crer por mim, alguém orar por mim. É muito cômodo alguém fazer o que é para eu mesmo fazer. É muito mais fácil. Olha, irmão, ninguém pode viver a fé de ninguém. Ninguém pode viver as ações de ninguém. Você é você. Assuma quem você é. E você está atrás de ser curado, então reaja.
tenha uma reação. Pelo menos agarre essa palavra e diga: é minha. Eu não posso orar, ter a sua vida de oração. A sua comunhão com o Pai é sua, não é minha. Eu não posso ter a sua fé, eu posso te cobrir enquanto você for um bebê durante um período. Depois disso, você tem que andar com seus pés, você vai ter que crer com a sua fé. E este homem aqui não tinha o conhecimento que vocês têm, e ele começou a gritar: eu quero é cura. E o povo dizia: fique calado. Ele: não fico não, eu quero é cura. Cala a boca, calo não, eu quero é cura. Você tem que ser assim. Você tem que ser intrépido. Você tem que mostrar que você sabe o que você busca. A que buscais? Você precisa ser assim. Vamos ver o desfecho dessa história. O que foi que aconteceu? Versículo 49. Parou Jesus e disse: chamai-o. A Bíblia diz: todo aquele que bate, a porta se abre. Quem pede, recebe. Ele pediu, conseguiu. Jesus parou. Se Jesus parou para um cego na estrada de Jericó, porque ele não ouviria você? A Bíblia diz que Jesus não muda. Em Hebreus capítulo 13, ele é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Então, se ele pode parar para um cego, ele pode ouvir você. Ele quer responder sua oração. Ele quer responder ao seu crer. Ele quer mostrar quem ele é. Ele é Jeová Rafa. Ele é a expressão visível do próprio Pai. Ele quer sarar as suas enfermidades. Ele quer livrar você das dores. Ele quer você curado. Ele quer você bem. Amém. Não venha dizer para mim que você gosta de doença, porque doença é maldição. Amém. Doença não vem do céu, porque Deus não tem coisa ruim para te dar. Amém. Saúde é bênção. Amém. Então Jesus disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo. O mesmo que estava tentando calar, agora estão dizendo: fica alegre, tenha bom ânimo. Levanta-te, ele te chama. Agora, preste atenção, irmãos. Quando uma pessoa está crendo, olha o que esse cego fez. Essa capa aqui, no versículo 50 que ele lançou, irmão, identificava ele como mendigo, identificava ele como uma pessoa inválida. Era uma forma dele ser identificado. Sabe o que foi que ele fez? Já era. Se eu vou buscar minha cura, então vou logo me libertando da religião, da incredulidade, da dúvida. Ele lançou fora a capa da dúvida, ele lançou fora a capa da incredulidade, ele lançou fora a capa do comodismo, ele lançou fora a preguiça espiritual, ele lançou fora a fraqueza e disse: eu vou buscar o que eu estou buscando, eu quero é saúde. Amém. Então ele disse: eu vou ser curado, e lançou a capa fora, como quem diz assim: dela eu não preciso mais, porque quando eu tiver um encontro com esta palavra viva, eu serei curado. Foi a atitude deste homem para um cego mendigo. Muitos crentes deveriam ficar envergonhados. Crentes que têm escolas, que têm estudo, treinamento, que têm conhecimento. Aqui nós estamos falando de um cego mendigo que não tem o conforto que você tem. Ele não tinha o valor que você tinha na sociedade. Ele era um homem desprezado, um homem esquecido, e um homem que vivia nas trevas, na escuridão. Você tem luz, anda pela luz que Deus te deu. Toma o teu remédio, pega a palavra, crê na palavra, fala a palavra, e cura vai brotar no seu coração. Cura vai brotar no seu corpo físico. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Ele estava empolgado. O que é que vocês acham? Isso é que é um mendigo empolgado. Às vezes vemos pessoas que têm formação em escola, e nós falamos com ela, parece que está mais morta do que viva. Como é que está, irmão? Como Deus quer, né, irmão? Como é, irmão, que Deus quer? Na sua Bíblia diz o quê? Aqui está um homem mendigo que vivia na beira da estrada. Não tinha os sonhos que você tem, os propósitos, os objetivos que você tem de vida. Não tinha a família que você tinha, o conforto lá, o aconchego. Não tinha o prazer de ver as cores, de ver a natureza que Deus criou. Ele não tinha isso que você tem.
Mas o homem saltou quando Jesus disse, traga ele aqui. A palavra de Deus está dizendo aqui para você hoje, traga ele aqui. Eu quero falar com você. Eu quero demonstrar o poder que está nesta palavra. Aleluia. E as pessoas vêm para frente, às vezes recebem uma cura, e já ficam assim, eu não sei, eu não estou sentindo nada. Não é para sentir, irmão, é para crer. É para crer. Ele foi ter com Jesus, e Jesus perguntou ainda, como se não soubesse o que ele precisava, ele perguntou, o que queres que eu te faça? O cara está com fome, chega numa cozinha e ele pergunta, o que é que tu quer? A vontade que dava para responder para Jesus é dizer, o que é que tu acha? Hein? O que é que tu... Olha para mim, rapaz, o que é que tu acha que eu quero? Aí Jesus pergunta, mas sabe por que essa pergunta do nosso Senhor, irmãos? Para ver se de fato ele estava crendo. O que é que tu queres? Quer ser famoso? Quer ficar só perto de mim pulando? Você quer euforia? Quer fazer parte dessa multidão? Ou você quer tocar em mim e receber? O que é que tu queres? O que é que você quer que eu faça? Vai. Eu quero ver você, se Jesus aparecesse aqui para você. Ele está fazendo a mesma coisa hoje. Mas se ele aparecesse em pessoa e dissesse, Marilúcia, o que é que você quer? Quer que eu faça o que para você? Pastor Walter, você quer que eu faça o que para você? Jesus falando, não é Valdec não. Jesus falando. Né? O que é que você quer que eu faça? O que é que você quer que eu faça? Tá certo. Faça. Estamos falando aqui do construtor do universo. Ele está perguntando para você, o que é que você quer que eu faça por você, meu jovem? Meu querido, você está na cama. Você quer que eu faça o quê? Aí o ceguinho disse, mestre, que eu torne a ver. Mas a medicina diz que quem é cego de nascença não pode ver nunca. Como é que fica isso aí agora? Cegueira não tem cura. Cegueira é cegueira. Eu acho que a resposta deve estar no Evangelho de Marcos, algumas páginas atrás desse capítulo, que diz assim, tudo, por favor me ajude, você que está me vendo aí, tudo é possível ao que, você sabe, né? Então, queridos, vamos parar de sacudir o abacaxi na mão de Deus e vamos descascá-lo. No capítulo 9 do Evangelho de Marcos, foi isso que o pai daquele menino que estava endemoniado tentou fazer. Ele disse assim, Jesus, se tu podes alguma coisa, me ajuda. Sabe que tem crente na igreja hoje fazendo isso? Pode ser que não esteja falando com as mesmas palavras, mas as ações estão claramente visíveis, né? Dizendo mais ou menos isso. Senhor, se tu pode alguma coisa, elas estão tanto tempo sofrendo, não sabe o caminho da cura. Você quer saber o caminho da cura? Olha a revelação aí, é a palavra de Deus. Amém. Aqui está o caminho da sua cura. Tome o seu remédio. A proposta de Deus é essa. Quem tomar esse remédio, ele cura todas as doenças. E nunca falha. Eu vou deixar isso muito claro para você me ouvir. Nunca falha. Agora, como este cego, você precisa de perseverança, intrepidez, coragem, sair da zona de conforto, sacudir essa capa, tira a poeira e vai atrás da sua cura. Aonde? Na palavra. Crê na palavra, fala a palavra. Não importa o que a sua mente diga, o que o diabo diga, o que a carne tente reagir. Simplesmente fique firme na palavra dizendo a mesma coisa. E você vai ver que no tempo certo, a semente da palavra brotará no seu espírito. Quando isso se tornar uma verdade para você, sua cura se tornará uma realidade na sua vida. Vocês estão comigo ainda? Amém? Então, Deus diz que devemos tomar o remédio da palavra. Filho meu, atenta para as minhas palavras, porque são vida para quem encontra e saúde para o seu corpo e para o meu corpo. A palavra de Deus é remédio. Amém? Diga comigo, a palavra de Deus é o meu remédio. E eu devo tomá-lo todos os dias.
Se você não está doente, mas toma esse remédio todo dia, nunca ficará doente. Ele tem esse efeito também, de nos manter em saúde. Eu quero saber qual é o remédio por aí que você pode viver tomando para te manter em saúde. Se tomar remédio sem estar doente, você fica doente. Mas esta palavra nos mantém em saúde. Foi assim, queridos, que eu fiquei firme quando o meu tendão rompeu. E eu fiquei confessando a mesma coisa de dia, de tarde, de noite e de madrugada. Todo dia, toda hora. Quando eu cansava, ia assistir filme. Ia assistir um desenho animado. Fora isso, era confessando a minha cura. Eu olhava para a minha perna direita, batia nela e dizia, você está curada. Aí eu olhava para trás, onde só tinha carne, o tendão não existia mais. E eu dizia, aqui tem um tendão. Aqui, irmãos, eu repeti isso aí centenas de vezes. No quarto sozinho. Aqui tem um tendão, e o nome dele é tendão de Cristo, não mais de Aquiles. Porque o de Aquiles mostrou que não presta, não vale nada. Agora tem um tendão de Cristo. Aí eu aproveitava para o lado esquerdo, e aqui também tem um tendão de Cristo, já para ele não focar também. Para ele não ficar todo animadinho e já querer ir na aula do outro. Então você também receba a cura. Eu orei pelos dois. Eu passei dia após dia dizendo a mesma coisa. Aqui tem um tendão. Aí eu tocava lá, não tinha nada. Aí eu continuava dizendo, aqui tem um tendão. Dia após dia, semana após semana, aqui tem um tendão. A força foi chegando, eu recebi a visitação do Espírito, mas eu botava a mão, não tinha nada. Aqui tem um tendão. E eu tocava, não tinha nada. A doutora Nina também ia lá de noite de mim, tocava, amaciava lá, e não tinha nada. A doutora Nina, para quem sabe, é minha esposa. Ela foi minha médica nessa hora, ela ficava examinando lá, para ver a hora e o momento exato em que o Espírito de Deus iria produzir o que a palavra prometia. E um dia eu fui descendo a escada e dei uma escorregada com o pé, e o pé se mexeu que não devia. E o resto, irmão, só na lua. Só o sangue. Eu lá fui botar a comida dos periquitos lá no passarinho, toquei no batente de ponta de pé e estiquei o lado do tendão que não tinha tendão. Aí foi Marte, já não foi a Lua. E no terceiro dia, irmão, de tanta confissão ali, o diabo chegou com uma flecha, irmão, com um dardo do tamanho daquele de Golias, e disse assim, você vai ficar aleijado. Mas rápido que o dardo dele, chegou uma palavra que saltou do meu espírito e disse, ninguém que nele crê será confundido. Eu agarrei com aquilo e disse, Senhor, eu creio, eu tenho meu tendão, dia após dia. Eu não andei pelo que sentia, eu não andei pelo que estava vendo, eu andei pelo que Deus falou. E o que Deus falou é a verdade. Tome o remédio e você será sarado. Ande nas palavras de Deus, ande na verdade do Senhor. E isso vai surtir efeito e produzirá saúde no seu corpo. Saúde no seu corpo físico. Vocês estão me ouvindo ainda? Foi o que esse homem cego fez. Se ele, que é um mendigo e era cego, ex-cego, pôde crer, sem ter o conhecimento que nós temos, nós estamos numa situação bem melhor. Hein? Vocês ainda estão aqui? Não? Eu estou pregando sozinho aqui. Estamos numa situação bem melhor. Nós estamos. Se aquele homem, sem ter uma escola de treinamento, sem ter um conhecimento profundo das Escrituras, ele era mendigo e cego, como é que ele ia ler, irmão? É fácil achar pessoas que fiquem lendo a Bíblia para você todo dia, toda hora? Não. Ninguém quer fazer isso de graça. Ele não tinha o conhecimento que nós temos. Mas nós só precisamos ter o coração que ele tinha. Um coração disposto a crer no que Deus fala. É isso. Andar em saúde é andar na palavra. Viver em saúde é viver pela palavra. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Se você está enfermo, quando eu cheguei aqui, que eu comecei a adorar, eu vi
Duas coisas só. É possível que tenha mais. Como eu disse, você não controla as manifestações dos dons. Mas vamos fazer bom uso quando ele se manifestar. Vamos tirar proveito. Eu vi uma ferida. Eu não faço ideia em quem é e nem aonde é. Vi uma ferida redonda. Tipo uma úlcera, coisa parecida. E também vi uma pessoa que está com muitas dores nessa parte das costas aqui. É lombo, é que chama? Lombar. Muitas dores. Como se a dor estivesse caminhando do omoplata esquerdo para o direito e vice-versa. São as duas coisas que eu vi. Então tem alguém doente aqui e a gente tem que orar. Pode vir aqui as pessoas que possam se encaixar nisso que eu estou falando. E vamos tomar um remédio. Quem tem remédio aí na mão? Mostra aí para mim, irmãos. Quem está com o seu remédio aí? Quem trouxe o seu remédio para a igreja? Diga assim: quando eu for aos cultos, não posso esquecer o remédio da palavra. Você não pode deixar de vir ao culto com o seu remédio na mão. Amém, irmão? E no coração. Então, vamos orar por aqueles que estiverem enfermos aí. Tem mais alguém? Se tiver, pode vir aqui, querido. E essa palavra, ela diz o seguinte: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, isso é um remédio. É a dor das costas. E aqui no estômago. E queima. Comeu qualquer coisa também queima. Se for uma comida oleosa, só o sangue. Só Jesus na causa. Está doendo agora? Não. Traz um copo d'água. Alguém pode me ajudar? Deixa, aqui tem um. Ela vai tomar comigo aqui essa água de coco. Veja o efeito que faz aí quando você toma. Tome para valer mesmo aí. Sem pena. Quando doeu? Doeu, não foi? Queima. É isso? Está aprovado. Ela queimou. Eu vou deixar aqui esse pouquinho que sobrou aqui. Como se estivesse fechando aqui, né? E tu é o que, menina? Tu desse tamanho, tu está doente? Ah, sim. O que é que nós temos aí? Tudo bem, a gente conversa já sobre essa parte aí. E aí? Você sentia dor? Está vendo agora? Uma dor na coluna. E aí, querido? A ferida é onde? Ela aqui dentro? Não. Está aqui? Da diabetes. Há quanto tempo você tem isso aí? 6 anos. Todo dia dói? Queima. Qualquer coisa que entra, queima? Está doendo agora? Está queimando? Solte os braços. Está tudo bem. Aqui tem 2 pessoas que estavam com a ferida que eu falei. Muito bem. Só tem ela mesmo com a dor nas costas ou tem mais alguém aqui, irmãos? A palavra diz: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, eu vou colocar minha mão aí. Me guia aí. Onde é que está mais ou menos aí? A dor. É aí? Agora solta os braços. Pode relaxar. E pode abrir os olhos. Pode ficar tranquilo. Pode relaxar. Isso. Muito bem. Também tem uma dor nas costas, né? Agora vamos ver logo a ferida. Como é que está a situação aí? Eu quero um copo d'água gelada. Alguém pode me arrumar? Pelo que eu estou vendo, não tem mais ferida ainda. Está sentindo alguma coisa? Já saiu. Você vai tomar um copo d'água aí e vai me fazer um favor, né? Quando você tomava água, queimava? Queimava. Era. Isso. Vamos fazer um teste. Onde é? Localiza aqui para mim. Isso. Eu preciso da mão da minha esposa. Cadê ela? Toma essa água aí, querido. Isso. Traz mais água aí, irmão. E aí, o que foi que sentiu? Nem vai sentir mais. Nem vai sentir mais. E a dor nas costas era aqui, era? Eita, só Jesus na causa, não é, irmão? Só Jesus. Crê mesmo? Isso, então receba. Quem crê, recebe. Agora vamos lá, se enverga aí que eu quero ver se tem dor nas costas aí. Vai, enverga. Vai ver se tem alguma coisa aí. Tem mais alguma coisa aí, não? Tem não. Diga glória a Jesus.
Diga, Jesus, eu te glorifico. A Ele toda a honra. Amém. Glória a Deus. Chega aqui, Nina. Põe a sua mão aí. Isso. Põe a mão aqui. Isso. Bota a palma da mão aqui. Isso. Muito bem. Isso. Muito obrigado, Pai. Eita, Jesus. Tu é rápido mesmo. Não tá bom. Pode tirar. Vai. Vamos restar água, irmão. Esse Jesus tem pareia não, viu, irmão? Quer mais um copo? E aí? Sentiu alguma coisa aí? Vai sentir só amanhã, né? Nunca mais. É assim que crente fala. Nunca mais. O que não presta tem que mandar pro diabo. Diabo, receba aí de volta a sua ferida. Tudo certo aí? Tinha dor também nas costas, não? Responde aí. Vamos lá. Não, quem faz isso sou eu. Sou eu que vou dar uns tapas na irmã só, sabe? Com todo respeito. Tá bom? Vocês estão ouvindo o que ela está dizendo? Pode ser, eu aceito. Eita, Jeová, Jirê. Quer mais tapa? Se enverga um pouco aí, irmão. Vai. Eita, Jesus de Nazaré. Agora vamos se envergar para ver se tem dor aí, irmão. Se enverga até o chão aí, vai lá embaixo. Vamos lá. Vai pagar 10 agora, vamos lá, 10. Eu tô brincando, querido. Mas sentiu alguma coisa? Um estalo. Mas o peso não saiu? Era. Ele já foi lá, o diabo já levou o bagulho dele. Até pode respirar. E agora melhorou. Tá vendo? Diga assim, Jesus, eu te louvo. Amém. Aleluia. Você vai falar com ela. Tá certo? Chega pra cá. Vamos lá. Fica aqui. Você consegue tocar exatamente na altura do lugar da dor? Nesse canto. E tá doendo agora? Pode tirar a mão. Isso, pronto. Nunca mais você volta pra cá. Vamos lá. Mexe. Se torce aí, procura a dor. Senão eu vou lhe torcer todinho aí. Lá. Faz assim também. Como é que tá? Saiu? Tem alguma coisinha ainda? Saiu tudo? Vamos lá de novo, se enverga aí. Se enverga. Isso. Bom, muito bem. Como é que tá? Tudo certo? Peraí. Tá melhor? Diga assim, estou curada. Agora sim. Tá falando como aquele ceguinho. Estou curado. Eita. Diga assim, glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar, querido. Verdadeiramente nós vimos que a palavra de Deus é remédio. Aquilo que eu fiz aqui na frente foi simplesmente o que esse evangelho de Marcos, no capítulo 16, manda que façamos. Então observe, quando você obedece aos comandos da palavra, o que é que a palavra faz? Ela cumpre o que promete. Amém? Lembre-se, a obediência é o princípio pelo qual Deus alcança a sua vida. Quando você obedece essa palavra, se Deus diz assim, tome o remédio, porque a minha palavra é remédio, você toma. Como é que eu faço isso? Obedecendo o que a palavra manda. Quando fazemos isto, obtemos aquilo que ela mesma promete. Quando eu ministrei cura com imposição de mãos, ela disse que os enfermos seriam curados. Então, ela foi o remédio na vida deles. A gente cumpre o que a palavra manda. Queridos, isso vale para todas as áreas. Nós não precisamos estar doentes. A doença pode até chegar. Existem 1001 motivos pela qual ela pode entrar na sua vida. Embora Efésios diga, não deis lugar ao diabo. Se não der lugar, nunca entra. Nunca vai entrar. Mas digamos que ela tenha entrado, vamos aprender como fazê-la sair. E o caminho é tomar o remédio.
está comigo ainda? Amém? Então sejam abençoados com a prática da palavra. Amém.